Então, vamos pedir ao Mestre Jesus que ilumine a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Agradecer por toda a proteção, por toda a inspiração, que possamos compreender bem o Evangelho da noite, as lições maravilhosas desse livro, que possamos entendê-las, refleti-las e colocar em prática em nosso dia a dia, fazendo, nos modificando, trabalhando em benefício do nosso próximo, familiar, no trabalho, nos estudos, na sociedade em geral. Pedimos ao Mestre Jesus que ilumine a cada um, em especial às pessoas de responsabilidade política, doutrinária, responsável pela condução de milhares de pessoas, que eles possam pensar na paz, no amor, na caridade, no respeito, para que possamos caminhar rumo ao mundo de regeneração. Então, pedimos a inspiração, agradecendo por tudo e dizemos graças ao bom Deus. E o Evangelho, alguém pegou o Evangelho aí? Para poder abrir? Peguei. É o Roberto? capítulo 13 e o parágrafo é 18. Garganta ruim. 18. É os órfãos, tá bom? Capítulo 13, 18. O que diz o capítulo 13, 18? Os órfãos. Aos órfãos. Ah, Isso. ok. Os órfãos. Muito bem. Vamos lá. Quem que vai ser o leitor de hoje? Acho que hoje está bem para mim fazer a leitura, Lourenço. Beleza. Bom, a gente parou aqui nesses muitos candidatos, mas eu sugiro que a gente volte a essa página aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Todo médium fiel. A gente já leu essa página aqui, mas a gente vai só reler esse último trecho para começar os- a leitura de hoje. Pode começar? Sim? Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma bênção, sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece, de gratidão e de afeto. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. Muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo,
a atormentada ânsia de fama e de exaltação da personalidade quando o seu ministério é exatamente o oposto. O médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas da célebre lenda a respeito da mosca azul, cuja picada altera a conduta do indivíduo, concedendo-lhe elevados valores que não possui. Olvidam-se muitos candidatos da mediunidade socorrista, dos irmãos da retaguarda, mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres, que não têm nenhum interesse em exaltar a memória, mas, ao invés, lamentam o pouco que se acreditam haver feito enquanto na terra. É de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejem utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvaminhas e elogios grosseiros, antes vivendo para o desempenho da tarefa autoiluminativa. Justo no momento em que o dialogador acercou-se para a conversação edificante, as barreiras de isolamento que controlavam as entidades infelizes que faziam parte do séquito do comunicante permitiram que todos se adentrassem no círculo vibratório das comunicações, com propósitos de fazer algazarra e mesmo tentarem agressão. O ambiente, porém, não lhes permitia espaço mais amplo para os seus interesses vulgares. Assim, permaneceram automaticamente em expectativa, enquanto a ocorrência cristã era realizada. Nesse momento, recordei-me da autoridade de Jesus diante dos espíritos perturbadores e cruéis. 2 ou 3 palavras, a grandeza do seu verbo, a sua aproximação neles produziam um efeito desejado, que era o de libertar o paciente dos seus tenazes constritores. Naquele caso, no entanto, o objetivo era fixá-lo nas energias do reencarnado, a fim de que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria para uma conversação franca e responsável pelo seu futuro. Foi o visitante quem, arrogante e cínico, deu início ao diálogo. Bem, 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 bem. Tá sem som. Após a abertura do som, podemos fazer alguns comentários. Pode. Então, a mediunidade. Então, primeiro, quem tem mediunidade? O médium é uma pessoa evoluída ou uma pessoa atrasada? A mediunidade, então, tem mediunidade pessoas de vários graus evolutivos. O fato da pessoa ser médium não significa que a pessoa é melhor ou ela é pior. A gente vem com a mediunidade porque a gente faz uma escolha, o nosso anjo de guarda é uma opção da reencarnação. Então, antes da gente reencarnar, a gente conversa com o nosso anjo de guarda e faz várias opções. O anjo de guarda fala, sugere umas coisas, a gente vai dialogando com ele e a gente vai acertando. A mediunidade é uma escolha que é feita antes da reencarnação. Então, tem médiums que são pessoas de alto grau evolutivo e médiums que ainda estão numa mediunidade, né? Numa evolução inferior. Tem de todos os tipos. Mas por que que tem pessoas que não é tão boa assim moralmente e tem mediunidade? Para ajudar essa pessoa.
Então, imagina você sendo médium e está indo no caminho meio torto. Se você tem essa mediunidade, o espírito pode te falar, te ajudar, te orientar. Agora, você escutando ou não, é sua responsabilidade, né? Então, mediunidade não tem a ver com a evolução, tem a ver com a escolha do processo. Aí está dizendo que a mediunidade tem que ser exercida de maneira, tem que ser divina e tem que ser exercida de maneira adequada, com disciplina, divinamente, respeitando e procurando auxiliar os outros. Então você tem que usar a mediunidade para ajudar as pessoas. E está dizendo o texto que você auxiliando e auxiliando pessoas que vocês não conhecem, você tem mérito para poder crescer e melhorar. Agora, algumas pessoas com mediunidade gostam de aparecer, gostam de se exibir, gostam de estar em destaque. Então, esse tipo de comportamento com a mediunidade não combina. Então, nos vários livros que foram escritos, existem vários exemplos de médiums que perderam a encarnação. Pediram para vir com a mediunidade, cometeram equívocos, usaram a mediunidade de maneira errada e voltaram para lá, perdi a encarnação. Um exemplo, por exemplo, não sei qual livro, acho que é do André Luiz, mas não tenho certeza, que, que o médium, né, ele voltou lá, ele veio, né, com a mediunidade e antes dele reencarnar, ele desenvolveu a mediunidade, a sensibilidade, apurou, para ele estar bem sensível com as coisas. Aí ele usou essa mediunidade para quê? Para fazer, para conhecer o passado das pessoas próximas a ele. Então ele usava a mediunidade para conhecer o passado dele, para conhecer o passado dos amigos. Então ele usava isso como um instrumento para curiosidade. Se você, por exemplo, não, eu estou conhecendo o passado da pessoa para que eu ajude num trauma do passado. Ok. Não, ele usou essa sensibilidade apurada para conhecer o passado de uma pessoa, de outra, de outra, de outra, simplesmente para matar a curiosidade. Aí, quando ele voltou para o mundo espiritual, o que ele tinha programado, nada foi feito. Então, ele perdeu a mediunidade. Outra coisa que ele fala é Jesus, né? Jesus está lá conversando com. Veio uma pessoa sobre obsessão. E Jesus, com toda a autoridade dele, ele consegue afastar os espíritos para resolver o problema da obsessão. Tem relatos no próprio Evangelho que, por exemplo, um apóstolo vai tentar fazer a mesma coisa e ele não consegue, não sabe fazer, ou não tem moral suficiente para poder afastar. Logicamente que Jesus, com toda a moral, com todo o conhecimento, consegue fazer isso de maneira muito mais tranquila. Agora, digamos o seguinte: a gente está conversando com o espírito. Então a Sônia está lá mediunizada, tal, e eu estou lá conversando com o espírito. Aí eu falo para o espírito: meu irmão, você tem que perdoar. Você tem que deixar. Você não pode viver assim. Você tem que perdoar. Aí o espírito fala para mim: mas eu? E você que não perdoa? Você fala para eu perdoar e você não perdoa? Então, para eu falar alguma coisa, para eu tentar fazer, e os espíritos vivem em nosso redor, eu preciso procurar, né, fazer o que eu falo.
Né? Se eu falo para alguém perdoar e eu mesmo não perdoo, eu não tenho moral para falar isso. Então, o texto está dizendo, né? Jesus é um outro patamar. Mas a gente pode, dentro do nosso grau, dentro da nossa evolução, fazer muita coisa, desde que a gente se esforce para tal. Posso fazer uma pergunta? Pode. Duas, eu vou fazer. Como que a pessoa descobre que ela tem mediunidade? E a mediunidade, quem tem a mediunidade, é preciso se disciplinar para externar essa mediunidade? Então, a mediunidade ela pode surgir de várias formas, né? Kardec diz que todos nós somos médiums, porque todos nós, pelo menos, intuição tem. Então, essa mediunidade de intuição, de escutar os espíritos, todos nós temos. Agora, a mediunidade para um, para outro, essa mais ostensiva, não são uma menor quantidade de pessoas que têm. Então, às vezes, a pessoa pode começar a ouvir, começar a enxergar, começar a ter uma sensibilidade sobre o assunto. Então, tem gente que chega na casa e tem algumas sensações, né? Alguma sensação, escutou alguma coisa, viu alguma coisa, tem as sensações diferentes. Mas eu já vi pessoas chegarem na casa e não saber, né, se tem ou não mediunidade, nem desconfia que tem mediunidade. Aí, na reunião de quinta-feira, é um lugar, é um momento de desenvolver a mediunidade. Então, o que que essa pessoa fez? Ela, primeira coisa, para começar a estudar mediunidade, por exemplo, numa reunião de quinta, você tem que ter uma base da doutrina espírita. Então, primeiro você tem uma base do que é o espiritismo, do que é a mediunidade, dos conceitos básicos, o mínimo de conceitos, para ir participar de uma reunião, né, de desenvolvimento mediúnico. Então, essa pessoa que eu tô dizendo, ela fez o curso, né, aprendeu sobre um pouco sobre a doutrina espírita e começou a frequentar a reunião de quinta-feira, que é a reunião de desenvolvimento mediúnico. Depois que ela começou a frequentar a reunião, ela começou a perceber que ela tinha mediunidade, que ela não tinha percebido nada antes. Então ela começou a ter a mediunidade de psicofonia, de falar, de escutar o espírito, né? E a captar o pensamento e falar o que o espírito estava dizendo. Infelizmente a pessoa se afastou e não está conseguindo ter tempo de frequentar a casa. Então a mediunidade dela não evoluiu. Só que o momento, a forma que cada um descobre a mediunidade é diferente. A gente tem aqui vários médiums aqui e cada um pode falar uma forma diferente do que sentiu para desenvolver a mediunidade. O que sentiu que está sendo médium ou não. Posso, posso um comentáriozinho? É o seguinte, imagina assim, a mediunidade ela é uma sensibilidade. Para cada pessoa, essa sensibilidade ela vem de uma maneira diferente. Tem pessoas que têm percepção mediúnica intuitiva, tem pessoas que veem, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que psicografam. Você já deve ter lido o livro dos Espíritos e tem um pouquinho de noção sobre, né? Só que assim,
como toda sensibilidade, ou como todo dom, né? Ou sensibilidade, não tem muito outro nome a não ser isso. É um instrumento. Se você não estudar, você continua tendo um instrumento. Só que você não sabe fazer bom uso daquilo, entendeu? Entendi, entendi. Você não consegue sentir as energias. Quando você está estudando dentro de um desenvolvimento mediúnico, junto com outras pessoas é muito mais fácil, porque tem troca de experiência. Você vê no outro a forma como o outro lida e troca de informação. Dá para fazer isso através de livro, através de um centro é o ideal, porque lá você tem toda uma proteção para trabalhar com essa necessidade. Existem pessoas que não conhecem nada sobre espiritualidade, mas elas têm mediunidade. Mas elas não sabem como lidar com isso. Tem pessoas que têm mediunidade e acham que são loucas, entendeu? Tem Entendi. pessoas que passam por transtornos obsessivos que confundem com loucura, com desequilíbrio de todos os tipos, porque não sabe, não estudou, não sabe como lidar com essa sensibilidade. Vai ser mais fácil para quem se prepara lidar com uma situação que você está lendo sobre, entendendo sobre. É muito mais fácil de lidar com aquilo. Não quer dizer que possa não se confundir ou mesmo cair em armadilhas espirituais, mas Sim, tendo conhecimento é mais fácil. E também é o entendi, lugar ideal porque é o lugar adequado para trabalhar com a mediunidade para ajudar o próximo, entendeu? entendi. Obrigada. Só recomendo que muita gente que pensa que um médium, né, que já tem a mediunidade desenvolvida numa reunião, o espírito vem através dele na psicofonia. Aí ele pode. O que não deve acontecer é esse espírito chegar para uma outra pessoa que está ali participando e dizer: Você é médium. Não acredito. Uhum. Isso não é bom, né? Agora, o espírito pode dizer assim: olha, procure estudar, vem nas reuniões de estudo, desenvolvimento. Aí já é uma dica que você pode desenvolver isso daí, né? Que é o que é bem diferente, né? Agora, como diz o Divaldo Franco, a pessoa, quando tem essa sensibilidade que a Andressa falou, porque muita gente perguntava para ele, Divaldo, eu sou médium. Não sei, você sente alguma coisa? Não, então você não é. Mas, mas se eu sentir, se você sentir, é médium. Quer dizer, é um negócio assim, tão simples ao mesmo tempo, né? Mas naquele momento você tem uma sensibilidade e você pode desenvolvê-la, né? Agora, tem alguns naturais que já vêm espontaneamente a mediunidade e outros ainda demoram um pouquinho, né? Mas não importa isso. Importa é que a aplicação da mediunidade só vai ficar cada vez melhor quando a gente se preparar, quando a gente estudar, quando a gente vê a realidade disso e a gente utilizar a mediunidade para o bem, principalmente dos espíritos que se precisam, de ser ajudados, né? Como é o caso que nós estamos estudando aqui. Ó, Muito bom. uma pequena Obrigada. demonstração para exemplificar. Eu conheci três pessoas, uma que lidava com a mediunidade como forma natural, vê, sente, tem uma percepção muito apurada, mas não é espírita, não conhece sobre e não trabalha com mediunidade, não trabalha a mediunidade. Tem aquele que frequenta a casa espírita, estuda, desenvolve e sabe lidar com seu instrumento. Também conheci aquela que tinha uma mediunidade muito apurada, mas achava que era louca. Passou a vida inteira dizendo para a família: eu sou desequilibrada, porque eu vejo coisa que mais entender. E a família ainda concordava com isso, Nossa. entendeu? Porque não conhece, não.
não sabe sobre, não. Então, são situações. E quando você começa a estudar dentro de uma casa espírita, ou começa a ler livros sobre o assunto, e você tem uma mediunidade, às vezes aquilo ali está só adormecido e aflora. Por isso, muitas pessoas que estão estudando dentro de uma casa espírita, como o Lourenço falou, às vezes a mediunidade aflora naquele momento, porque está estudando sobre, porque passa a prestar atenção no próprio organismo, porque passa a entender que existe uma relação com o mundo espiritual. E essa relação existe mesmo para quem não tem mediunidade direta, porque todos nós lidamos com espíritos, somos um, né? Somos espíritos imortais, né? Então, Eu queria também encerrar aqui, eu acho, não sei se o alguém vai falar mais, mas é o caso do João de Deus, né? O João de Deus, que é muito conhecido aí, o caso dele, no início ele tinha mediunidade, e ele não era espírita. Às vezes as pessoas acham que ele era espírita, mas não era, não. Ele não era espírita. Mas a mediunidade dele funcionava, né? Ele realmente curava e tal, né? Mas depois, como diz aí, ele foi, né? A personalidade dele foi, né, querendo ser bajulado e tal, e abandonou um pouco a parte moral, né? E ele, né, se aproveitou da situação, pessoalmente, para os interesses pessoais, e acabou desvirtuando tudo, né? Só que no início era uma mediunidade excelente, né? E depois foi mal utilizada e acabou, então, sendo ele mesmo prejudicado pelos seus próprios erros, né? Então, tá aí um caso que cai bem na situação aí. Bom, então o espírito vai falar, né? Foi o visitante quem, arrogante e cínico, deu início ao diálogo. Bem sei o que está acontecendo, em razão da minha posição de chefe de equipe. Tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para essa bizarra apresentação. Bem se entende, portanto, que aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. Para facilitar o nosso diálogo, declaro que não sou partidário das suas ultrapassadas e criminosas crenças. Sou discípulo da dinastia Omíada, responsável pelo califado daqueles que seríamos sacrificados e discriminados, mas alcançaríamos as mais distantes regiões da terra. Mas isso é história do passado. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum que é o seu profeta Jesus. No começo, o respeitávamos como um dos profetas que vieram preparar o período da libertação por volta da metade do século VII. Logo depois, no período das guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós e, desde então, reinamos em áreas diferentes, sendo que agora, há pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e a parte do Oriente com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. Enquanto não vencermos esses desaventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos nas regiões onde nos encontramos, a fim de, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão. Depreendo que, apesar de desencarnado, ainda não desfruta da plenitude celestial. Asseverou, aí foi, agora já é o dialogador, né? Depreendo que, apesar de desencarnado, ainda não desfruta da plenitude celestial, asseverou o nosso Antúlio, aproveitando-se da paz natural que o comunicante fez. Segundo o Alcorão, logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Como acaba de expor, não é exatamente assim.
Isso porque o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de lutas, sofrimentos, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham das suas ideias, como ocorre no mundo físico. Vocês xiitas têm como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. No entanto, transcorridos séculos talvez da sua morte, ainda não pôde fruir a felicidade, que é o prêmio dessa conduta após a morte. É natural, revidou agora com o semblante da médium totalmente transfigurado, a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. Estamos buscando o holocausto. Quando recentemente declaramos a guerra total contra Jesus e o judaísmo, encontramos em luta física, abandonando nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e das mulheres, achincalhando seus deuses e cultos, e ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para os vencer mais rapidamente. Concordo, sim, com a informação. A criatura humana é ainda mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que às emoções superiores e dignificadoras. Nada obstante, Jesus providenciou com antecipação, antes desta grande batalha, enviando à terra o Consolador, os espíritos nobres, a fim de restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas, fazendo que os seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. É ingenuidade da sua parte acreditar que esses esbirros estúpidos e presunçosos possam enfrentar-nos e superar-nos. Não se trata de superar nem o de enfrentar, mas sim de evitar que o mal de que todos vós sois portadores domine-lhes a forma de viver, afastando dos mínimos deveres do amor e da fraternidade. Desejamos, eles e nós outros, os desencarnados do Evangelho Redivivo, demonstrar que o profeta Jesus, por Mohammed, respeitado, seja reconhecido como guia da humanidade, que o é. Não se trata aqui de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Mas o nosso empenho é destruir essa sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e à ilusão de uma existência única, desbordando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis. Quando fustigadas e despertadas para sensações enganosas, enlouquecem e tudo trocam pelo estranho gozo que os consome rapidamente. Nesse momento, volta-se para as benéficas experiências do serviço de amor, em que se comprazem e se fortalecem, voltando ao vigor perdido. Tem sido sempre assim, desde o período mitológico do pensamento. O que um amigo vem fazendo é de uma covardia incomum. A que se refere? Não lhe entendo a frase. Claro que sim, refiro-me à sua contínua e perseverante perseguição à nossa irmã Malvina, especialmente depois de declarada a guerra. Antes ela sofria a injunção dos inimigos da sua cristalina mediunidade, mas agora é um combate incessante para que não tenha resistência de levar adiante conosco o compromisso que assumiu antes da reencarnação. Vemo-la crucificada em dores e, ademais, sobre camartelos de pensamentos perversos que atormentam e ferem os sentimentos, ameaçando-a de 1000 formas possíveis de amedrontá-la. Ela é imbatível porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com amor. É abnegada e experimenta o imenso prazer de servir em nome de Jesus. E você, bem como os seus biltres, esvoaçam o seu contorno, quase não lhe dando trégua para os momentos de paz e alegria. É claro que sim, é a nossa inimiga e está do outro lado do exército, no lado contrário.
Ela é a porta de comunicação, o aparelho que tem desbaratado muitos planos nossos graças à sua mediunidade, que pague em lágrimas o que nos perturba de contínuo. Odiamo-la com todas as veras do coração, particularmente depois que me assenhorei de algumas das suas experiências do passado, detestei a infame e me utilizo. Aliás, não sou apenas eu, dos seus calcanhares de Aquiles para poder domesticá-la. E afirmo, e ela cederá. Está fraca e oscilando, portanto, em um bom momento para nós. O que um amigo não sabe é que providências efetivas dos seus guias espirituais concederam-lhe maior prazo para o serviço, prolongando-lhe a existência, mesmo com as dores, que terminarão por sublimá-la. Ou desconhece que a dor resignada e bem vivida constitui a bênção de Deus àqueles aos quais ele ama? Aqui estamos a ajudá-la e o trouxemos aqui, sublinhou o verbo, para este encontro que muito nos felicita. O inimigo percebeu o que ele quis dizer e verberou furioso. Vimos, e eu e todos aqui estamos porque eu sabia que era uma batalha que iríamos travar. E eles esperam somente um sinal para demonstrarmos a nossa força fazendo aqui uma baderna. Prevendo qualquer atitude dessa natureza, muito comum a amigos como você, também tomamos providências. Muito difícil descrever a ocorrência inesperada. O comunicante começou a falar em árabe e a gesticular fazendo movimentos ritualísticos, como que num transe religioso, e os acompanhantes puseram-se a gritar e fazer soar pequenos tambores que retiraram das longas indumentárias enquanto cantavam com extravagante ritmo. Alguns deles retiraram os mantos que os envolviam e deparamos-nos com um grupo feminino em quase total nudez que, ao ritmo da música selvagem, puseram-se a dançar de maneira luxuriante, e a sala, antes debilmente iluminada, foi invadida por uma nuvem densa com aves estranhas e lúgubres que crocitavam em desordenada algazarra. Os encarnados iam ser fisicamente agredidos quando caíram uns cones transparentes que os envolveram e subitamente uma luz mirífica desceu como se fora um manto protetor e a claridade voltou ao normal, porém em tonalidade azulácea, na qual centenas de pontos luminosos mais fortes brilhavam incessantemente. No mesmo instante, adentraram-se na sala alguns espíritos trajados de forma inusual, sufistas que pareciam em transe em razão do semblante iluminado e sereno, que começaram a recolher os atormentados que tentavam gerar tumulto. Os tambores pequenos silenciaram e a doce voz fez-se ouvir saindo de um foco de luz que flutuava na sala e lentamente tomou a forma feminina. Ibn, Jesus, compadece-te de ti e pede-me para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais e sê dócil à voz da verdade. Acercou-se nimbada de claridade brilhante, aproximou-se da médium em transe profundo. O espírito que a incorporava deu um grito. Gesticulando e falando árabe, atirou-se-lhes nos braços acolhedores. Os sufistas, que ainda estavam no ambiente, acompanharam-na e desapareceram com a nobre entidade. A médium foi carinhosamente amparada, enquanto Cláudio lhe aplicava passes e respirava-se o suave odor de rosas. Um grande silêncio tomou conta do ambiente e emoções variadas agradeceram a misericórdia divina. Parte de uma grande luta espiritual encerrava-se sob o orvalho da oração, abrindo novos capítulos para o futuro. A devotada médium vinha sofrendo ultimamente mais investidas do que anteriormente, pelo fato de sua entrega total ao ministério da paz entre as criaturas e especialmente
em razão dos acontecimentos tenebrosos fomentados pelos adversários da luz e semeadores da sombra do mal. Agora, por certo, embora continuasse o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da Média seriam atenuadas, em face de ser o irmão Ibn, o responsável mais direto pelo nefando cerco. Havia, naturalmente, outros adversários que permaneciam à distância sob o domínio das mentes demoníacas, gerando sofrimentos e programando desaires para a trabalhadores da paz. A pandemia traiçoeira que se abatia sobre a humanidade e trazia uma programação destrutiva de grande porte também responderia por muitos outros males que assolariam os países em geral, as comunidades em particular e as criaturas especialmente. Aqueles que recuperavam da doença ficavam marcados com as cicatrizes morais da alma e nem sempre reconhecidos de Deus pela cura de que foram objeto. Além disso, os dramas econômicos que irão sacudir os povos em recuperação quando passar os seus momentos mais cruéis, a incidência de crimes de muitas naturezas, os rancores acumulados e os sentimentos de vingança inútil continuariam consumindo populações volumosas. Ademais, os problemas dos relacionamentos políticos abalados, dos contratos não cumpridos, das suspeitas surdas e declaradas, dos espectros da fome e da miséria econômica resultantes dos períodos de quarentena, sem trabalho, sem produção e em reconstrução lenta, eram os dolorosos efeitos que coroariam os futuros dias de paz quando chegassem. Desse modo, instalaram-se as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo, pela sobrevivência de alguns que foram poupados, ao lado, certamente, das bênçãos que deveriam servir de alicerce a todos para a construção de uma nova sociedade, de instituições com outros valores, de uma humanidade mais compatível com as leis de Deus. Naquele momento, porém, o Ministério de Socorro Imediato caracterizava-se pela compaixão, pela necessidade de diminuir os danos e o contágio pessoal, renovando o ânimo de todos que se encontravam abatidos e desconfortáveis. A reunião mediúnica teve prosseguimento, porquanto a nossa Malvina entregou em trânsito e imediatamente o irmão Spinelli foi atendê-la. Tratava-se de um recém-desencarnado pela Covid-19. A sua situação era deplorável pelo sofrimento que exteriorizava, debatendo-se na organização mediúnica e suplicando socorro para não desencarnar. Era um cavalheiro de 58 anos, aproximadamente, que fora Tá sem voz, tá sem voz. Então vamos dar uma pausa e comentar, né, o que já aconteceu até o momento, para depois a gente continuar com a sua leitura desse desencarnante aí, desencarnado aí do Covid-19. Então, aí está uma reunião mediúnica acontecendo. Tudo bem que acontece no mundo espiritual, mas é uma reunião mediúnica, né? Quem está dialogando não é um encarnado, é um espírito desencarnado que tem uma noção maior, né? Consegue enxergar, consegue falar mais. O mesmo que aconteceu aqui acontece de maneira mais singela quando a gente conversa com os espíritos. Mas o importante é, primeiro, a médium, ela trabalha com fé, com dedicação em prol da mediunidade. Com a mediunidade, ela consegue auxiliar o próximo. Mesmo ela auxiliando o próximo, ela tem dores, ela tem obsessão, ela está sofrendo dores fortes. Então, a mediunidade está gerando essas dores, está gerando essa doença, está gerando essa perseguição.
Se ela deixasse de ser médium, as coisas iriam melhorar? Ela tem as dores, ela tem a perseguição, ela tem as várias coisas assim, pelo passado dela. Por algo que ela cometeu no passado, ela sofre, né, essas obsessões, aí ela acaba sofrendo essas perseguições, e agora, como ela trabalha seriamente com a mediunidade, ela tem uma grande ajuda para superar essas dores, essas perseguições que ela tem. Então, se ela não trabalhasse mediunicamente, ela não teria o mérito de receber essa ajuda e ela já teria já desencarnado ou ficado doida. Então, a mediunidade está auxiliando ela a superar um desafio, um grande desafio. Então, quanto mais a gente trabalhar pelo próximo, mais mérito a gente tem de receber ajuda. E os desafios que a gente tem que superar, que a gente tem que passar para aprender, para evoluir, a gente vai ter muito amparo. Como a gente ajuda o próximo? De várias formas. Se a gente for médium, trabalha na mediunidade, mas dentro de uma reunião mediúnica, existe várias pessoas. Então, tem médico psicofônico, tem médico vidente, tem pessoas que doam energia, que estão lá sustentando a reunião. Tem pessoas que conversam. Então, tem várias pessoas com tipos de mediunidades diferentes. Eu comecei dentro da reunião mediúnica, simplesmente lá rezando ali e doando as energias. Tinha uma função. Hoje, eu converso um pouco com os espíritos. É uma outra função. Ou temeridade de evidência, de audiência, psicofonia, são várias funções. Então, cada pessoa acaba atuando e exercendo mediunidades diferentes. Então, às vezes a pessoa começa numa reunião com um tipo de mediunidade e pode, às vezes, alterar o tipo de mediunidade ao longo dos anos. Ou pode manter a mesma mediunidade durante muito tempo. Depende de pessoa para pessoa. Outra coisa é a reunião em si. Então, a reunião estava lá, os médios, de repente os espíritos, esse muçulmano, que era o líder de um grupo, invadiu o centro espírita. E depois começou a fazer algazarra, a bater tambor, começou as mulheres seminuas, começaram a dançar, tal. Quer dizer que esse grupo mediúnico estava totalmente desequilibrado. Deixaram fazer qualquer coisa lá dentro. Não é verdade isso? Pelo que a gente observa, isso estava totalmente programado. Sabia-se que esse muçulmano, esse líder muçulmano e o grupo deles tentariam invadir. Então, todos os trabalhadores espirituais e os encarnados, mas também os desencarnados, se prepararam para auxiliar esse grupo de espíritos. Então, vai vir esse líder. Então, vamos deixar o líder entrar. Vamos deixar o líder se comunicar. Porque se a gente conseguir ajudar o líder, boa parte do grupo que está seguindo, a gente também consegue auxiliar.
Então, deixa ele se comunicar, deixa ele invadir, deixa vir a turma dele. Vocês viram que ele começou a ir e não conseguiram fazer algazarra no início, porque estava todo ele controlado, e foram feito o diálogo com esse líder para e vai conversando com ele, vai. À medida que ele vai conversando, o espírito está em contato com o perispírito. O espírito e o médium estão em contato via perispírito de cada um. E essa troca de perispírito para perispírito, há uma troca de energias. Então, o tratamento é feito por essa troca de energias do médium com o espírito e esse diálogo que está sendo ocorrendo entre o conversador e o espírito. Então, um tratamento, né, de vários lados para ajudar esse espírito. Depois de muita coisa, foi permitido que eles fizessem essa bagunça, né? E alguém olhando de lado fala: Ih, meu Deus, perdemos o controle da reunião. E na verdade, não, né? Foi permitido que eles fizessem alguma bagunça para depois vir aqueles cones e proteger os encarnados em desdobramento, né? Em espírito, lá estavam no sono, mas proteger os encarnados. E depois vem um espírito de grande luz, de grande energia, que foi mãe desse líder aí, muito tempo atrás, e que evoluiu, foi crescendo, foi, né? É muçulmana, né? Mas reconhece que Jesus é o grande governador, Jesus é o líder maior de todos nós. Independente se a pessoa é muçulmana, é judia, é Hare Krishna, qualquer outra religião umbandista, Jesus é o governador, é o líder de todo mundo. Então, aí, muitas, muitas vezes, né, quem vem ajudar um espírito é a mãe, muitas vezes é a mãe ou a avó. É muito comum, né? Uma mãe bondosa, uma avó bondosa receber esses espíritos. E através, quando ele vê a mãe, ela vê uma avó, vê alguém que ele conhece e que amou e ama ele profundamente, a pessoa cai, né? E acaba até tentando se esconder, né? Como é que eu vou olhar para essa pessoa tão bondosa com tanta bobagem que eu fiz? Aí a pessoa cai na real, começa a chorar e reconhece e muitas vezes aceita ajuda. E quando ele aceita ajuda, os outros, né, que estão sob a tutela, né, sob a liderança desse espírito, muitos deles também aceitam ajuda e são recolhidos. Todo mundo vai aceitar ajuda? Às vezes não todo mundo, mas boa parte dos espíritos é ajudado. Ou seja, a ideia de ajudar a médium, a Malvina, então, para ajudar a Malvina, são ajudados centenas de espíritos dessa equipe. Então, você ajuda um monte de espíritos para auxiliar. E, como ele disse, né, a médium não vai, ainda vai ter algumas dificuldades, alguns desafios, mas desafios menores, né, problemas menores, porque esse líder era o mais teimoso, era o obsessor mais forte, né? Então,
a médium ia ter uma trégua, ia diminuir os problemas que ela passa. Eu queria também dizer o seguinte, né, que a médium, é, todo médium tem um limite, né? Não se coloca uma carga nas costas de uma pessoa, de alguém, que ela não possa suportar, né? Então, essa médium, ela tinha resiliência suficiente para suportar o que ela estava suportando, a chegar no limite, é o que estava acontecendo com ela. Quando o plano espiritual falou, ele está no limite, não podemos deixar, né? Aí eles interferiram. Agora, tem alguns outros médios ou médios, tanto faz se é homem ou mulher, que talvez não tenha uma mediunidade tão, assim, já bem desenvolvida quanto essa da Malvina. Então, mas ela tem um limite, né? Todos os médios têm o seu limite, né? E não pode ultrapassar o limite da sua resiliência, né? Então, por isso, então, é que tem um grupo de médiums, né, que faz o trabalho e precisa de doadores ali, precisa daquilo para poder também amenizar um pouco as questões espirituais dos médiums ali, né? Que estão recebendo essas entidades aí espirituais. Algumas são realmente muito provocantes, muito provocantes. Outra coisa que eu queria dizer é a chegada desse espírito de luz, né, que é a representação de uma mãe, né? Então me faz assim, no próprio texto, me parece que ele fala sobre a capacidade que Jesus tem de falar poucas palavras né, e o espírito se evadir da pessoa obsediada, né? Mas é um magnetismo tão forte esse do amor que faz com que eles se desligam. Então dá a impressão que assim que na época de Jesus, expulsou o demônio, né? Expulsou o demônio ou aconteceu a mesma coisa? Assim que Jesus falou, ele foi conduzido para uma instância diferente, né? Dá a impressão que botaram ele numa cadeia, mas não é assim, não é? É a mesma coisa que aconteceu com a mãe. É tanto amor, é tão um magnetismo tão forte que o espírito ali não resiste. Ele não resiste. E ele se deixa embalar pelo esse fluxo magnético do amor, né? E vai junto. E provavelmente, no fundo, ainda ele já tinha uma mudança íntima, né? Que normalmente quando trazem esses espíritos na reunião mediúnica, ele já tem embora ele não, ele vá negando, né? Mas parece que lá na sua intimidade já tem alguma mudança favorável, fazendo com que a, a presença de uma mãe, de uma avó, como o Lorenzo disse aqui, que está já muito iluminada, aí a pessoa segue, né? Ela realmente ela acaba abrindo, né? O, a sua circunstância espiritual, né? E aí se entregando. Então, novamente, a reunião mediúnica teve prosseguimento porquanto a nossa Malvina entrou em transe imediatamente, o irmão Spinelli foi atendê-la. Tratava-se de um recém-desencarnado pela Covid-19. A situação era deplorável pelo sofrimento que exteriorizava, debatendo-se na organização mediúnica e suplicando socorro para não desencarnar. Era um cavalheiro de 58 anos, aproximadamente, que fora diabético e tivera vários episódios de AVC, havendo sido contaminado por certa irresponsabilidade, tendo se exposto em ambiente infectado. O diálogo foi aflitivo porque o desencarnado não se houvera preparado de maneira alguma para a realidade do mais além. Estava sendo atendido por solicitação do administrador
Gumersindo, que era seu filho e acompanhara o drama da enfermidade até a sua concepção em menos de 2 semanas. Além do mais, a perturbação do genitor estava atingindo a viúva, que era muito sensível e nunca se preocupara em cuidar da sua realidade espiritual, apesar da dedicação do filho, convicto das verdades espirituais. Mais 2 comunicações tiveram lugar e as atividades foram encerradas à hora regulamentar. Quando retornamos aos nossos cômodos e encaminhamos os reencarnados que haviam sido convidados à participação na tarefa ora concluída. A madrugada avançava tranquila, aureolada de estrelas e de uma franja de luar distante. Então ele acaba falando de agora de uma pessoa que acabou desencarnando no Covid. Todos nós vamos retornar para o mundo espiritual. Agora, como será o retorno nosso para o mundo espiritual? Depende da nossa preparação agora. Então, quanto melhor a gente se preparar agora, mais tranquilo vai ser o nosso retorno para o mundo espiritual. Normalmente, a gente desencarna e fica algum tempo perturbado. Esse tempo pode ser minutos, meses, anos, séculos. Depende de muitas coisas. Eu lembro de uma vez a gente atender um espírito que desencarnou e estava na biblioteca. Ele se imaginava na biblioteca, ele ficou na biblioteca estudando, lendo livro, não sei o quê, e ficou muito tempo nesse local. Uma outra vez, lá na Campininha, um espírito se manifestou que morreu numa trincheira, numa guerra que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás aqui no Brasil, ali na região mesmo de Campininha. Mas ele ficou muitos anos, muitas décadas, se imaginando na trincheira. E quando ele começou a se comunicar, ele ainda se via na trincheira, na guerra, aonde ele morreu. Agora, tem gente que desencarna e simplesmente vai dormir e acorda do mundo espiritual. Ou tá lá aqui e tal e fala, ó, eu tô me despedindo, eu tô chegando nos meus instantes finais, ou eu tô voltando para a pátria espiritual. E foi. Como a gente quer fazer nosso retorno? Perturbado? Ou a gente quer fazer uma coisa tranquila? Existe, basta ser espírita para que o retorno seja tranquilo? A gente já viu nos livros e na própria reunião mediúnica de espíritas, né? Algum tempo atrás, eu mesmo conversei com um presidente de uma casa espírita que não se conformava de estar sendo atendido numa reunião mediúnica. Como assim? Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu trabalhei durante muito tempo na casa espírita e agora estou sendo atendido aqui. Aí ele começou a falar, falar, falar. Aí depois de um tempo ele falou: eu realmente, eu cheguei, era o primeiro a chegar e o último a sair porque eu gostava de aparecer. É, eu não.
né? E fora da casa espírita tinha um comportamento não muito agradável. Então não adianta o que eu tento transparecer. Tem que ser como eu me comporto, como são os meus atos, como são os meus pensamentos, como que eu me faço no dia a dia, para que eu me prepare adequadamente. Eu sei do mundo espiritual, eu sei que eu vou voltar para lá, mas além disso, eu tenho que me preparar para o meu retorno. No, no plano espiritual, né, para que não sei se todos têm esse conhecimento, o Eurípides Barçanufo pediu permissão a Jesus e ele criou um hospital, se chama Hospital Esperança. Esse hospital é para recolher, acolher os médiuns falidos, né? A sua recuperação, que tiveram, é, que, que passaram dos limites, que exerceram sua personalidade acima do normal, né? E que não utilizaram bem a mediunidade o dom que tinham, né? Então, e são muitos aqueles que têm também uma graduação, né? Mas muitas vezes tem alguns que têm lá uma passagem rápida pelo hospital, outros que ficam bastante tempo para até ele se conscientizar daquilo que ele fez e como ele faria para corrigir. Enfim, você imagina que foi criado uma estância, um hospital que se chama Hospital Esperança, que é, vamos dizer assim, ele é administrado pelo Eurípides Barçanufo, né? Justamente por causa disso aí. Várias perguntas? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Mas também a maior condição da gente evoluir mais rapidamente, né? Lourenço, e os demais. Quando a gente, quando tem algumas pessoas que prestes a desencarnar, quando elas fazem algumas coisas, elas podem pressentir esse momento, que às vezes assim providenciam algumas coisas para que estavam alguns projetos, eu vou terminar esse projeto logo, ou então às vezes verbalizam, né, que vão partir, olha, isso daqui é vocês que vão fazer agora porque não vai dar tempo para mim. É o que? O anjo da guarda? É a sensibilidade dessas pessoas? O que é? Algumas pessoas podem sentir realmente que estão chegando, né? E ou serem intuídas, tá, né? Serem intuídas que precisam resolver algumas coisas antes de desencarnar. O nosso tempo na Terra é mais ou menos definido, né? E a pessoa sente que está indo e precisa terminar algumas coisas, as coisas vão, né? A pessoa tem na intuição e tenta resolver aquilo para as coisas andarem melhor. Tem alguns casos que a pessoa está desempenhando um papel importante e às vezes até eles dão uma ajuda para postergar um pouco a vida da pessoa, para a pessoa resolver, deixar. Então, digamos que a pessoa está gerenciando uma creche ou um asilo de velhos.
E se ele morrer naquele momento, aquele asilo de velhos, por exemplo, pode se desfazer. E aquela obra é importante. Então, eles até ajudam para aquela pessoa conseguir fôlego e viver mais meses ou até um tempo maior, para que consiga organizar as pessoas para assumir aquele compromisso, aquela obra e seguir em frente. Mas tem pessoas que têm a intuição, que sabe, que vai, né, que sabe mesmo que tá indo e tá boa. As pessoas falam, ah, você tem medo da morte? Não, tô tranquilo, tal. Outras coisas também é muito comum, né? A pessoa tá lá no hospital e fala, nossa, fulano não veio me visitar. Aí os filhos falam, ah, verdade? Esse fulano já desencarnou. Pô, minha mãe tá aqui, minha avó tá aqui. Falei, esse velho tá doido. A sua mãe já morreu, foi muito. Pensa, né? Pensa, a sua mãe já morreu faz tempo, né? E às vezes é uma vidência que a pessoa tem, e realmente, né? Os parentes estão lá para preparar, para recebê-lo, para receber ele de volta. Então, isso também é muito comum das pessoas enxergarem os espíritos que estão indo recebê-los. Uhum. Acho que não existe um padrão, né, para essa situação, porque a maioria das pessoas que habitam o mundo aqui dos encarnados são muito distraídos com relação à espiritualidade, né? Porque vivem muito intensamente a materialidade. A maioria é assim. Então, eles não têm uma afinidade para poder intuir que, ah, agora. A não ser quando a pessoa, por mesmo sendo materialista, está lá no avião, né? Começa a chacoalhar o avião. Ih, aí ele diz, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí ele lembra de Deus, aí lembra de todo mundo, aí porque vai apelar, né? É. Porque, não, né? A não ser que situações dessa provoquem né, uma intuição assim bem forte, né? Uma inspiração assim que dê a pessoa o idoso de repente aí o avião pousa tudo, foi frescura minha. É uma situação assim muito complexa esse negócio. Tem muitos casos aí que a pessoa pode sentir ou não sentir, mas aquela que é mais espiritual mesmo, que tem assim uma premonição de que está chegando o seu momento, né? É aqueles que são mais espiritualizados que podem sentir isso, porque aqueles que são distraídos, É. e aí vem a questão da preparação, né? Esses daí que são distraídos, de repente faz um acidente e morre, ele nem sabe que morreu, não tem informação nenhuma do mundo espiritual, né? Vai achar tudo estranho, aí ele está com o espírito, aí talvez vai até para casa, quer conversar com as pessoas não respondem. Assim, Nossa. fica perdido lá no plano na espiritualidade, né? Mas vivendo junto com os encarnados, né? Então, e muitas vezes são socorridos, né, assim, e trazidos nas reuniões espíritas para poder se esclarecer, para poder receber o auxílio, para poder ser orientado, esclarecido, porque é assim, né, que ocorrem as coisas. É. Complexo. E muita gente, né, desencarna e não percebe que desencarna. Se a pessoa sabe da vida após, né, a morte, sabe que sobrevive, fica mais fácil de reconhecer. Mesmo assim, às vezes a pessoa, então, todos aqui, todos nós sabemos que existe a vida depois da morte. Mesmo assim, o tempo da gente perceber que a gente passou vai ser diferente para cada um de nós. Mas é mais fácil. Agora, tem gente, né, que tem a premonição de alguém que vai desencarnar. Então, por exemplo, o Roberto tal vê, né, vê assim e tal, ele
ele vê que eu vou desencarnar daqui um mês, né? Aí, o que que ele faz? Ele vai lá e fala, Lorenzo, ó, você vai se desencarnar daqui um mês, tal. Então, ó, tô te avisando, hein? Beleza? Na verdade, totalmente uma coisa errada, né? Então, se alguém, por exemplo, tem uma premonição de alguém que vai desencarnar, não é para avisar a pessoa, é para ajudar a pessoa a se preparar, é rezar por ela, ou se tiver de alguma outra forma poder auxiliar, né? Porque a maioria de nós, né, vai ficar, mesmo sabendo assim, às vezes pode se ficar despreparado. Logicamente, quanto mais desapegado, mais fácil essa transição. Como, por exemplo, uma vez, né, uma moça que tinha vidência, mas não era espírita, viu um vulto negro do lado da amiga. E a amiga era evangélica, né? Aí ela viu o vulto negro, o que ela falou? Ó, tô vendo um vulto negro aqui, era bom você rezar, orar, porque sua situação não deve estar muito boa, não? A amiga evangélica, apesar de não acreditar nessas coisas, ficou perturbada durante mais de um mês. Se a amiga que viu o vulto tivesse rezado por ela, ou se aproximado, tentando ajudar, talvez tivesse amenizado aquele problema e não agravado o problema, né? Então, às vezes, a pessoa tem a premonição, tem isso daí para ajudar. Então, tem que estudar para saber o que eu faço com o conhecimento. Eu tenho que saber como ajudar. Por isso que a gente fala, para trabalhar mediunicamente, a gente tem que ter a base. Senão você pega, por exemplo, uma criança e coloca ele num laboratório cheio de substâncias agressivas e a criança vai misturar de tudo quanto é jeito. Por exemplo, eu dei aula muito de laboratório, de química. E os alunos do primeiro ano, segundo ano, ou até mais, tudo que você põe na frente, sei lá, você dá um monte de experimento para eles, várias substâncias, e fala, mistura A com B e vê o que dá. Aí ele dá, misturou duas substâncias incolores e ficou vermelho. Nossa Senhora! Aí misturou uma substância vermelha com uma rosa e deu azul. Aí vai misturando. Nossa, que coisa legal, tal. No final do experimento, quando acabou tudo aquilo que falou, o que que eles fazem? Mistura tudo de maneira aleatória. Como a gente sabe que o pessoal é doido, a gente dá coisas, soluções bem diluídas, que mesmo que se misturar, nada explode. Mas imagina, porque sabe que os alunos são tudo doido, né? São tudo ingênuos, são tudo crianças, né? Então a mesma coisa, você não pode colocar uma pessoa despreparada dentro de uma reunião mediúnica que pode se assustar. Então, por isso que fala, primeiro estuda, primeiro entende a mediunidade. Porque às vezes essa pessoa entra numa reunião mediúnica e escuta algumas coisas, a pessoa pode ficar, sei lá, criar um trauma, criar algum problema, né? Criar coisas que a pessoa não está capacitada para poder lidar. Por isso que o estudo é super importante. Além do estudo, por causa do estudo, né, há o reequilíbrio, porque também com a ajuda espiritual do ambiente que é formado por os espíritos que estão lá ajudando na reunião espiritual. Mas é tão importante esse conhecimento, essa ajuda que se recebe, porque é como essa história, você estava por trás e forneceu substâncias que não iam fazer mal.
A mesma coisa pode ser pensada para a reunião espiritual, porque uma pessoa que é médium e nem sabe que é médium, ela pode estar em desequilíbrio, ou talvez se desequilibrar. E se ela se desequilibra, ela se torna um alvo fácil ali. Porque os espíritos também podem, é lógico que eles estarão sob a égide dos espíritos, isso se torna mais difícil. Mas um médium em desequilíbrio, dependendo do ambiente em que ele se encontra, ele pode se tornar um alvo fácil na mão desses espíritos aproveitadores. Por isso a importância de estar sempre procurando um equilíbrio, procurando se instruir para saber lidar com essa faculdade. Porque muitas vezes a gente não sabe que é médium, mas uma sensibilidade acima da média, como disse a Andressa, já é um bom indício para a gente procurar uma ajuda ou procurar um local onde a gente consegue colocar isso no nosso conhecimento e também se colocar em eu não acho a palavra, se colocar em ambiente onde ele possa ser ajudado espiritualmente, um centro sério onde ele vai receber a ajuda eficaz da espiritualidade. E a partir do momento que essa pessoa também, munida de sentimentos bons, procura um reequilíbrio, ela encontra. Ela é dirigida para o lugar correto e recebe essa ajuda da maneira eficaz. É muito importante tudo isso, a gente saber tudo isso. Porque muitas vezes a gente tem uma sensibilidade que não está sabendo lidar com ela, é bom que se procure um local onde possa ter essa informação adequada, de forma séria e elevada, né? Então, reuniões de estudo como a nossa, né? Além do conhecimento que traz, a gente também é tratado nessas reuniões, né? Então, aqui o mundo espiritual está presente em todas as nossas casas e todos nós estamos sendo amparados. Então, a gente coloca a água é fluidificada nas nossas casas, o tratamento, passes são feitos, são realizados nas nossas casas. Então, a gente aumenta o nosso conhecimento e vai sendo preparado, vai sendo, né, equilibrado, harmonizado, e tudo isso faz parte de uma preparação, por exemplo, para participar de outras reuniões. Então a gente está fazendo, não é só o conhecimento, é o conhecimento e todos outros preparos, outros tratamentos que a gente recebe em cada reunião que a gente participa. Mas a gente vai continuar os nossos estudos na próxima semana. E quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Quer fazer, Eu Andressa? faço, faço. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, proteção e inspiração nos estudos da noite de hoje, pedindo que os espíritos protetores desse grupo possam assistir e amparar cada um de nossos lares, a nós como indivíduos, que as energias aqui balsamizantes dessa reunião de aprendizado possa ser compartilhado pelo resto da semana e que tenhamos sempre a inspiração dos bons espíritos, dos espíritos protetores de cada um, consigamos internalizar as lições aqui estudadas e levar para a nossa vida no dia a dia. Encerramos essa reunião fazendo assim a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deva. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.
Teve uma boa evidência que queira compartilhar? Eu senti a presença de um indígena de cabelos lisos e eu tô com a impressão que ele tá na casa de algum dos aqui presentes. Agora, de quem eu não sei quem é, não. Não consegui sentir, mas eu vi o rosto dele. Um espírito iluminado. Então, porque Sim, os espíritos acabam se apresentando de várias formas, né? E a gente acaba percebendo a iluminação pela vibração, pela sensação boa do espírito. Independente se ele está se apresentando de uma aparência, com outra, mas é essa vibração que ele passa, esse amor que ele passa, que é iluminação, né, que tá passando, é que realmente é um bom espírito. Então, ele se apresentou como uma forma de índio, um espírito bom, iluminado, esclarecido. Mais alguém? Fala, Eu Roberto. também. Janete? Eu também. Eu continuo ainda vendo aquele jardim com um monte de margaridas pequenininha, um jardim bem grande assim, várias margaridas, tudo pequenininha, todas brancas. Muito bem. Roberto, quer falar alguma coisa? Eu via uma parte da terra que foi cortado mato e árvores, né? Então era uma terra nova, né? Uma terra nova. E nós fomos levados para lá, e o interessante, e tinha um disco voador bem grande, mas bem grandão mesmo, né? E tinha vários personagens espirituais. Tanto homens como as mulheres vibravam, tinha uma energia bem vibrante, daquele azul cristal afoscado. E os homens tinham os cabelos até os ombros, muito bem penteados, né? Muito bem penteado. E então o discoador, a parte de fora dele é o que gira, né? E ele estava girando a parte de fora. A parte dentro do discoador, normalmente, ela é paradinha. E ele tinha umas faixas amarelas, assim, faixas amarelas, depois não, depois sim, depois não, sim, não, né? Então ele girava, quanto mais ele girava, mais energia ele dava, ele doava no caso. Então criava-se uma energia, ali ficamos bem. Eu não vi ninguém reclamar de um mal-estar. Então tudo ali foi eliminado, esse mal-estar, que nós estávamos juntos com o disco voador. Foi o que eu vi. Do começo ao fim ficou assim. Então nos manteve, né? Muito bem. Tá bom? Tá certo. Então, boa noite a todos. Tchau, vocês, boa noite. Até amanhã. Tudo que vem para Boa você. noite, boa noite. Dona Ângela.